Mas aqui no encontro no Fórum Social Temático em Porto Alegre, é uma grande satisfação perceber que os pontos de cultura também se inserem nesse processo. E o bom é que isso aconteça de forma autônoma, porque os pontos de cultura têm que se auto-reconhecer. A primeira ação que nós fizemos lá no início do governo Lula, em 2004, foi uma espécie de chacoalhada nessa hierarquização da cultura, porque a cultura é muito hierarquizada. Cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, depois vai se dividindo, e mesmo na academia se faz isso, na gestão pública. O que nós conseguimos fazer com Cultura Viva foi quebrar essas barreiras e mostrar que todo mundo faz cultura, sobretudo o povo. A cultura ela depende daquilo que o povo faz. A cultura é a expressão simbólica, a cultura é a cidadania, a cultura é a economia. E foi importante que o Ministério da Cultura mostrasse isso e chancelasse essas expressões que são cultura há séculos, são feitas, são reproduzidas pelo povo, são criadas pelo povo, são sustentáveis porque acontecem, elas se sustentam e, no entanto, eram invisibilizadas. Nós desescondemos essas expressões todas. Depois o programa foi crescendo, chegamos a 3.000 pontos de cultura no final de 2009. Hoje eu já estou há mais de 2 anos fora do Ministério da Cultura, não sei exatamente quanto mais foi feito nesse período, mas acho que mantém esse número, né? E agora eu diria que esse processo todo ele tem que ser percebido como um processo irreversível. O que acontece quando a gente solta um pássaro? O que acontece quando uma mola comprimida é esticada, ela ganha liberdade? Não sabemos, veremos. E o que nós vimos foram todo esse turbilhão de coisas feitas pelos pontos de cultura, nas teias, nos encontros dos pontos, onde a ideia foi exatamente essa, de promover um processo de encantamento, a teia que houve na Bienal de São Paulo em 2006, me lembro do trabalho que deu para realizar ali, mas tinha que ser naquele lugar, para quê? Para ocupar o principal espaço da chamada arte consagrada pelo povo, e o povo aprender que ele tem que entrar pela porta da frente, e tudo que ele recebeu de recursos públicos, ou o que mais seja, é pouco, porque quem sustenta o governo é o povo, é a sociedade, e não o contrário, mas o discurso sempre é o contrário, né? O povo depende do governo. Não, o governo é que depende do povo, porque sem o povo, sem a produção do povo, sem a criação do povo, não tem governo, não tem organização de sociedade, não tem nem empresa. Mas a gente sempre vai nessa construção de um discurso invertido, né? Para exatamente manter relações de dependência, de submissão, de assistência. E o ponto de cultura é o oposto da assistência. O ponto de cultura é a potência, é a capacidade de agir, de transformar de cada um. Claro que dentro de um governo há diferenças de interpretação, porque o que nós fizemos, e esse ano de 2011 eu tenho mais corrido para fora do Brasil do que ficado aqui, tenho sido chamado para fazer várias conferências, cursos, e com isso nós conseguimos inclusive ter o Cultura Viva em diversos países, implantando já em seus governos como da Argentina, do Peru, da Costa Rica, da cidade de Medellín, vários outros países que ainda não absorveram enquanto política pública, mas já há campanha por toda a América Latina, também na Espanha, na Europa. Tenho ido algumas vezes para falar sobre isso. Há 3 dias eu estava no Chile, dando uma outra conferência numa universidade lá, na Universidade de Lagos. O que se percebe é que foi uma experiência muito inovadora. Às vezes, quando a gente entra dentro de um contexto mais institucional de governo, isso vai se perdendo também. E as pessoas não entendem isso, mesmo quem está no governo.
Entende? Pensar que complicado, esses pontos de cultura. Acha também que é só uma transferência de recursos? Não é. E a transferência de recursos que o governo faz para essas entidades é muito pequena. Começou com 5 mil reais por mês, é isso que equivale, 60 mil por ano. E que é desde quando eu criei essa ideia, lá em 2004, o valor continua o mesmo. E não é não. E há também as ações, porque as ações são muito importantes, como por exemplo a ação Griot, é o reconhecimento do saber dos mestres, ação de cultura e saúde, de escola viva, integração comunidade, escola e educação. Sem esse tripé, não vai ter uma educação de qualidade, vai ter essa educação abstrata aí. Interações estéticas. Quanta coisa boa foram feitas e têm sido feitas pelos pontos de cultura. Mas agora é um outro momento também de interpretação, de revisão, falam até de um redesenho do Cultura Viva. Eu só digo uma coisa, e para finalizar, o ponto de cultura e o Cultura Viva ele tem um tripé teórico que sustentou toda essa construção, que é a autonomia, o protagonismo e o empoderamento social. Não permitam que lhes tirem isso, porque a autonomia ela não é dada, a autonomia é conquistada. O protagonismo é a capacidade de falar na primeira voz, na primeira pessoa. E o empoderamento é a reunião desse processo de autonomia e de protagonismo, que só acontece quando há articulação em rede.